utilizando a lei zero da termodinâmica, se você tiver uma substância que tem uma propriedade termométrica, nesse caso do termômetro aqui, né, é o mercúrio ou o álcool, e 2 pontos fixos, você constrói um termômetro. Então, eu coloco a substância que vai variar o volume linearmente com a temperatura. O que significa? Que se aumentar 1 grau a temperatura, 1 grau Celsius, vai aumentar um ΔV, o volume do mercúrio. O volume aumentou marcando esse 1 grau aqui. Aumentou 10 graus de temperatura, o volume do mercúrio aumentou proporcionalmente 10 vezes aquilo que ele aumentaria se fosse 1 grau. E assim por diante. Então, isso que é uma substância com propriedade termométrica, né? O próprio nome diz, que é uma propriedade que me permite medir a temperatura. Eu coloco o termômetro no gelo e água, que está em equilíbrio de fases, estão na mesma temperatura, né, os dois aqui, e estão em equilíbrio, não está havendo fluxo de calor. Apesar de ser gelo e de ser água, o gelo não está derretendo. Estou pensando, vamos dizer assim, isolar esse sistema. O gelo não vai derreter, a quantidade de gelo e água vai se manter constante, com a mesma temperatura, quer dizer, com o mesmo estado. Eu não estou falando nem em medida, com a mesma temperatura, no mesmo estado. É um estado de equilíbrio de fase, gelo e água, à pressão de 1 atmosfera. Então, nesta situação, o volume é sempre o mesmo volume, né? Em qualquer situação vai ser sempre o mesmo volume do mercúrio. Aí eu pego esse termômetro, que está em equilíbrio com esse sistema aqui, e coloco em outro lugar. Tem fluxo ou não tem fluxo de calor? Se não tiver fluxo de calor, está na mesma temperatura do zero aqui. Se tiver fluxo de calor, não está na mesma temperatura. Quer dizer, eu estou usando a lei zero o tempo todo em cada medida. Lei zero dessa forma. Não tem fluxo, está na mesma temperatura. Tem fluxo, não está na mesma temperatura. Pego o termômetro, coloco aqui, marco 100 e depois divido a escala. Eu posso dividir a escala numa graduação aqui, né, grados iguais, justamente porque a substância é uma substância termométrica. É a substância que me permite esses valores iguais aqui, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Porque esse é o comportamento da substância. Que bom que existem substâncias assim, né? Existem outras substâncias que elas são um pouco diferentes. Por exemplo, tem substância que muda a cor. Há um tempo atrás fazia-se. Tinha um termômetro que se pegava, colocava na testa da criança e aí com a cor que ficava se media a temperatura. Determinado sensor de temperatura que não use uma substância com relação ao volume, mas eletrônico, né? Um termômetro eletrônico, ele faz isso, ele mede em função da condutividade. Mas, então, eu uso a lei zero para construir o termômetro, colocando em contato com pontos que eu determinei. 0 grau vai ser o congelamento da água, 100 graus vai ser o ponto de ebulição da água, e aí eu divido a minha escala para construir esse termômetro, esse instrumento de medida.